Administração financeira, aula fluxo de caixa do investimento, parte 4. Estimação do fluxo de caixa, pontos de atenção. Esta parte é rápida e eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, a definição do horizonte de projeção. É preciso definir um prazo no qual o projeto vai ser avaliado. E aí, neste prazo, nós vamos considerar começo, investimento inicial, em CAPEX, meio e fim. E no final, nós já chamamos atenção, é preciso considerar tanto possibilidade de gastos necessários para desmanche do projeto, ou seja, para deixar o terreno da forma como ele foi recebido para que se monte outro projeto, e é preciso considerar no final a possibilidade de venda ou do próprio projeto ou de ativos que têm um valor de venda. Então é preciso considerar o fluxo de caixa da venda e imposto de renda e contribuição social decorrente desta venda. O fluxo de caixa a ser considerado é o resultado da venda menos estes impostos. Em relação ao capital de giro, quando nós vimos o investimento em capital de giro, à medida que a empresa vai investindo, que ela vai operando, que ela tem investimento em contas de giro e tem financiamentos, por exemplo, de fornecedores, de contas a pagar, ela vai investindo em giro. Quando ela terminar o projeto neste horizonte de projeção, aquele investimento em capital de giro retorna para o caixa. Por quê? Porque o contas a receber é recebido e com aquele dinheiro não se compram outras matérias-primas. Por quê? Porque o projeto está encerrando. Então o investimento em capital de giro retorna no final. São alguns pontos que nós vimos, mas eu destaco aqui. Além destes pontos, eu destaco os seguintes. Considerar sempre numa análise de projeto fluxo de caixa incremental, ou seja, aquilo que muda, o que o projeto vai mudar do ponto de vista financeiro da empresa, receitas incrementais, custos e despesas incrementais. Aquilo que já existe sem o projeto não deve ser considerado na avaliação do projeto. Segundo, considerar o fluxo de caixa após os impostos. Nós destacamos o EBIT e aqui o efeito dos impostos. Isso nós vimos quando estávamos no final da parte 2, em que estávamos avaliando o fluxo de caixa das operações. Terceiro, o fluxo de caixa nós podemos estimá-lo do ponto de vista nominal, em moeda corrente, aí nós temos que usar uma taxa de desconto nominal. Ou podemos estimar o fluxo de caixa em moeda constante, ou seja, fluxo de caixa real. Aí nós devemos utilizar uma taxa real de desconto. Isso aqui nós vimos na aula valor presente. Mais um ponto. Nós temos que considerar caixa, nós estamos considerando fluxo de caixa, mas nós não podemos deixar de considerar efeitos caixa de itens que não são caixa. O exemplo clássico aqui é a depreciação. Na próxima tela eu vou falar um pouquinho mais da depreciação. E nós temos o sunk cost, que são custos afundados, custos que já foram, aquilo que já foi incorrido. O que já incorreu não pode influenciar na decisão ou não do projeto. Por quê? Porque aquilo já aconteceu. Nós temos que olhar a aprovação do projeto, olha o quê? Se aprovar o projeto, o que acontecerá do ponto de vista incremental? Receitas que virão, custos e despesas que ocorrerão. E nós temos que considerar também, por último, efeitos colaterais. O que é isso? Muitas vezes a aprovação do projeto produz resultados em outros projetos em andamento da empresa, em outros produtos. Um exemplo clássico aqui é a indústria automobilística. Quando ela lança um projeto, quando ela lança um novo carro, aquele carro produz um efeito, tem um impacto em vendas de modelos que estão no mercado.
estes efeitos em produtos que já existem, efeitos em projetos que já existem na empresa, devem ser considerados também. Em relação ao benefício fiscal da depreciação, nós temos a seguinte formulação possível. Veja aqui, o fluxo de caixa, aqui receitas e despesas do ponto de vista de caixa, menos o imposto de renda, ou seja, considerar o fluxo de caixa após o imposto de renda e, no caso Brasil, imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social, ela é receita menos despesas, do ponto de vista de competência, menos depreciação, vezes a alíquota do imposto de renda e da contribuição social, no nosso caso, 34%. Se nós substituirmos o imposto de renda na equação aqui do fluxo de caixa, nós vamos ter o seguinte, receita menos despesas e aqui o imposto de renda. Algumas alterações algébricas, nós vamos chegar aqui, o fluxo de caixa é receita menos despesas, vezes 1 menos o imposto de renda, mais o benefício fiscal da depreciação, que é a depreciação vezes a alíquota do imposto de renda. Há alguns autores que recomendam descontar este fluxo a uma taxa com risco e este fluxo que seria certo a uma taxa sem risco. Como este fluxo, que é o benefício fiscal da depreciação, só existe o benefício fiscal se tiver lucro e o lucro decorre de receita e despesa, ou seja, da parte que tem risco, indiretamente argumenta-se que aqui também ele não é um fluxo certo para ser descontado a uma taxa sem risco. Então nós teremos a mesma taxa com risco para os dois fluxos, mas isso é outra discussão. Com isso nós terminamos a parte 4, estimação do fluxo de caixa, pontos de atenção. Qualquer comentário, envie-me um e-mail. Daqui a pouco, parte 5.